Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro de Gálatas, do irmão Bruce Anstey, a partir desse ponto. Versos 15 e 18. Capítulo, Jefferson, você lembra? Não. A gente se situar aí, se eu não me engano, é capítulo 4. Acho que dá para ver aqui na coluna do lado, não? No tópico que a gente está aí. Se tiver marcado, dá para ver o capítulo que a gente está. Aí, capítulo 2, não é isso? Isso, capítulo 2. Correto. Voltando para o texto, sempre lembrando aos irmãos que estão em comunhão, tiver algum pensamento, pode estar interrompendo, e os outros demais, se tiver dúvida, pedir para reler, pode ficar à vontade. Nos versículos restantes do capítulo, Paulo registra um resumo de sua argumentação com Pedro quanto à lei em relação ao crente. Entre parênteses, a maioria dos expositores assume que os versículos de 15 a 21 foram ditos a Pedro. Isso é apresentado aqui porque declara a própria essência de sua doutrina e atua como uma introdução para os próximos capítulos 3 e 4, onde ele expõe a verdade da justificação. Paulo fez a Pedro uma segunda pergunta que expunha ainda mais a inconsistência de seu comportamento. Ele disse: nós, judeus por natureza, e não pecadores das nações, mas sabendo que um homem não é justificado sobre o princípio de obras de lei, mas pela fé de Jesus Cristo, nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados sobre o princípio da fé de Cristo, e não de obras de lei, porque sobre o princípio de obras de lei, nenhuma carne será justificada. Agora, se ao procurarmos ser justificados em Cristo, nós somos também achados pecadores, é então Cristo um ministro de pecado? Gálatas, capítulo 2, versículo 15 a 17. John Nelson Darby, a versão. O ponto de Paulo aqui é que, se Pedro estava correto ao retornar à lei, então Cristo o havia guiado incorretamente ao recusar a lei em Atos 15. Mas isso era impossível. O Senhor não havia guiado incorretamente. Não, o Senhor não guiaria, melhor dizendo, uma pessoa a fazer ambas as coisas. Paulo pergunta a Pedro: você está dizendo pelas suas ações que Cristo é um ministro do pecado? Paulo repele tal conclusão dizendo: de maneira nenhuma. O verdadeiro pecador ou transgressor não era Cristo, mas Pedro. Qualquer que fosse correto
abrir mão da lei ou retomá-la, uma coisa era certa: Pedro estava errado em um dos dois casos. Se Pedro estivesse certo, agora, entre parênteses, em retornar às observâncias legais, então suas ações anteriores estavam erradas. Se suas ações anteriores estivessem corretas, então ele estaria errado agora. Em qualquer um dos casos, ele permanecia como um transgressor. Além da verdade aqui em questão, esta passagem efetivamente refuta a noção de que Pedro era o líder infalível da igreja, como os católicos romanos ensinam. Pedro claramente errou aqui. Há uma lição para nós nisto. Não devemos supor que, pelo fato de um homem ser um líder em meio ao povo do Senhor e honrado, que ele está sempre certo. Líderes também podem falhar. Dá um tempo curto. É bastante interessante, né? Este ponto de vista, e, e nós devemos observarmos isso, porque por causa da observância disso é que as falhas acontecem, né? A gente viu que a igreja se perdeu da verdade, criou-se o clero, e esse clero se auto-julgou infalível, né? E a gente vê que a palavra ela não sustenta um homem infalível, né? E é interessante o texto trazer esta referência como exemplo, citando a Igreja Católica, que foi a primeira instituição, né, religiosa criada pelos cristãos, e ali nasceu o clero cristão, né? E eles alegam, né, até hoje que o magistério da igreja, né, o clero é infalível. E a gente vê aí que nem aquele que ele coloca como sendo o primeiro papa, né, que é Pedro, foi infalível, né? Pedro falhou nessa passagem aí de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele eu estou querendo parafrasear o versículo, né, que o apóstolo Paulo resiste na cara, uma coisa assim, né, porque Paulo estava ali se dissimulando, né, ele se encontra com judeus e começa a agir como judeu, né, e o apóstolo Paulo repreende ele por isso, né, ele cedendo as coisas da lei, né, começando a agir como se fosse um judeu nas coisas da lei, né, e ele já estava, né, convertido ao cristianismo, vivendo com os gentios,
e ensinando aos gentios que deixassem as coisas da lei, no entanto, ele falhou quando ele estava ali, dissimulou, e até, se eu não me engano, foi Barnabé também, se eu não me engano, se falha a memória também, se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Mas voltando ao quesito, né, ao que eu estava querendo expor, é que nenhum homem, né, ele é infalível. A gente tem que reconhecer o ministério do irmão, né, o serviço do irmão, segundo o dom que Deus deu ao irmão, mas nunca deixando de julgar à luz das escrituras, da palavra, o que o irmão está pregando, o que o irmão está ensinando, o que o irmão está dizendo, que o único inerrante foi o Senhor e a palavra que é inerrante, né? A palavra de Deus que é inerrante, não nós, né? Não nós, pode ser o irmão mais inteligente, mais dotado que tenha no nosso meio, com uma ótima dicção, um ótimo conhecimento, mas ele ainda assim está sujeito a falha, a erros, né? E, e os irmãos têm que estar atentos a isso, a julgar tudo isso, né? Não pode estar tomando tudo para si, né? Ou tudo como verdade. Tem que haver o julgamento, tem que haver o crivo das escrituras. E, infelizmente, isso não acontece no exemplo que o irmão deu aí, né? Quando alguma coisa se esbarra com a escritura, vence o magistério, vence o clero, vence o que o homem está dizendo que é. E na palavra de Deus, é a palavra de Deus que é inerrante e que determina o que tem que ser, e o que tem que não ser, né? Então é muito importante a gente observar para que a gente não traga esse vício, né? A gente sempre fala aqui, né? Nós viemos de denominação, muita gente que está aqui, né? Que hoje, graças ao Senhor, está reunido ao nome do Senhor, veio de denominação, foi despertado pelo Senhor para as verdades, para o terreno de reunião, mas ainda assim vem umas arestazinhas que o Senhor tem que aparar, e uma delas pode ser essa, né, digamos assim, colocar o irmão em uma posição que no sistema tinha, né, um posto de o que ele fala é verdade sem contradizê-lo, né? Sem poder contradizê-lo, sem poder questioná-lo à luz das escrituras. E no cristianismo normal, né? Numa assembleia reunida ao nome do Senhor, segundo a sã doutrina, não existe isso, né? A gente vê que em Coríntios 14, por exemplo, falar que fala em dois ou três, e os outros julguem, né? Então tem que ser julgado no que ele vai falar, né? Tem que ser julgado. Até aí. É interessante isso, irmãos. Podemos ver que Paulo aí questionou a Pedro, e vamos ver Paulo sendo questionado também, né, por assim dizer. Os irmãos, a maioria deve se lembrar lá nos irmãos os bereanos, né, lá em Bereia, aqueles irmãos lá iam examinar nas escrituras tudo que o apóstolo Paulo agora, não mais Pedro, né, agora é Paulo, sendo questionado, o que ele estava trazendo. Então, olha como é importante isso. Um dia Paulo questionou a Pedro, outro dia Paulo está sendo questionado. E assim deveria ser sempre. Essa vigilância, este zelo,
E provavelmente, né, foi isso que aconteceu. Parou-se de questionar, e a gente, quem foi do sistema, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ninguém questiona o que está sendo dito ali. Então, o alimento que é trazido ali, todo mundo se alimenta e vai para casa. E assim se sucede, sem questionar. E aí, quando a gente vê coisas simples, né, a verdade nas Escrituras de forma tão clara, e a gente não conseguia enxergar antes, e quando vamos conversar com alguém acerca daquele assunto, podemos ver quão difícil é falar de algo simples nas Escrituras, tentar explicar algo simples nas Escrituras para pessoas que ficaram condicionadas a não questionar a liderança naquela igreja local. Então, realmente, é algo para se pensar, né? Sempre estar refletindo sobre isso. É muito comum isso acontecer, por ter uma pessoa ali, como o irmão falou, né, eloquente, muito, muito bem dotado acerca da palavra, e aí, como sempre acertou, na maioria das vezes, sempre acertou, aí as pessoas deixam de questionar, e até quando a pessoa, não deve estar errado, porque sempre acertou. E não é isso. Então tem que realmente manter a vigilância o tempo todo, e como os irmãos lá na Bereia, né, os bereanos, sempre olhando se aquilo que está sendo dito se está de acordo com a doutrina. Do contrário, com sabedoria, claro, no Senhor, é importante, né, expor à luz aquilo que está sendo dito. Interessante também, irmãos, que quando alguém que está, vamos dizer assim, ministrando, né, a palavra de Deus, alguém que tem esse exercício, não está livre de ser repreendido, né? Essa passagem aqui de Pedro, ela mostra isso. E até eu lembrei aqui de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, e como o apóstolo Pedro, ele tinha tinha um certo respeito dos irmãos ali, né? Poderia aquilo ali se tornar uma falsa doutrina, né? Que ele estava trazendo e Pedro, vamos dizer assim, estava aceitando. Às vezes ele não estava aprovando, mas estava aceitando. E ele, como ministro ali, né, naquela passagem, ele tinha que não ter dado lugar para crescer aquele falso ensinamento. Então, por esse motivo, Paulo repreendeu ele, e aí aqui no Timóteo até fala sobre isso, né? Timóteo 20, se não quiser ler aí. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então aí a gente observa que essa repreensão de Pedro ali, ela não serviu somente para Pedro, né? Ela serviu para o próprio apóstolo Paulo, que quando alguém está ministrando a palavra de Deus, ele é o primeiro vamos dizer assim, a participar daquela repreensão ou daquele gozo. Se for de gozo, ele participa primeiro. Se for de repreensão, ele também participa primeiro. Então, ali, não só Pedro, mas aquela repreensão ali serviu para toda a assembleia ali, vamos dizer, que estava ali reunida, ouvindo aquela dissimulação ali dos judeus, como também para o próprio apóstolo Paulo e para outros que
porventura tivesse ali no meio que ministrasse, ali no caso de Tiago também, não sei se Barnabé. Então eu creio que essa repreensão de Paulo, ela serve para isso também, né? Aí. Seguindo aqui, a morte e ressurreição de Cristo aplicada ao crente, versos 19 a 21, do capítulo 2. Nos últimos 3 versículos do capítulo, Paulo apresenta um resumo da verdade que ensinava em seu evangelho em conexão com a morte e ressurreição de Cristo em relação à lei. Se esta verdade é propriamente apreendida, uma pessoa não terá dificuldade em enxergar que a lei não tem aplicação alguma ao crente que é justificado em Cristo. Na argumentação de Paulo com Pedro sobre essa particular verdade, ele muda da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular, de nós para eu, me e mim, quando se tratava da verdade da identificação do crente com a morte e ressurreição de Cristo. Ele não pôde dizer nós, porque as ações de Pedro colocavam em dúvida se ele havia ou não entendido esta verdade, que é algo extremamente pessoal. Paulo tinha apreendido o significado disso e podia falar dela por si mesmo, mas as ações de Pedro não indicavam que ele estava no melhor entendimento disso. Paulo disse que se ele edificasse novamente as coisas que havia destruído, ele seria um transgressor. Versículo 18. Infelizmente, isso era o que Pedro havia feito. Isso leva Paulo a mostrar que enquanto que a lei não pode justificar uma pessoa, ela pode matá-lo. Ele diz: pois eu, mediante a lei, morri para a lei. Versículo 19, versão TB. Em Romanos 7, versículos 9 a 11, ele se entende neste assunto, se estende neste assunto, dizendo: e eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Tal é a experiência de todo homem que ansiosamente tenta salvar a si mesmo guardando a lei. A lei o mata e pronuncia a sentença de morte sobre ele. Em lugar de a lei dar vida, ela somente produz morte. Mas tendo morrido mediante a lei, o crente então está morto para a lei. Versículo 19. Isto é, a lei não tem mais aplicação ao crente. Dá um tempo aqui.
Continuando. Novamente, em Romanos 7, Paulo diz: Assim, meus irmãos, também vós foste tornados, versão de Nelson Darby, mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres, desligados, versão TB, da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, versículos de 4 a 6. A sentença de morte foi executada sobre o crente na pessoa de Cristo. Morremos na morte de Cristo, e desde que a lei somente tem domínio sobre um homem enquanto ele vive. Romanos 7, versículo 1. Ela já não tem mais nada a dizer ao crente agora que ele está morto. John Nelson Darby chamou a atenção que essa libertação do crente quanto à lei não surgiu por meio da morte da lei. É o crente que está morto. Já que você não pode fazer com que um homem morto guarde a lei não tem poder algum para tocar o cristão. Ela o matou. E isso é tudo o que ela pode fazer, que ela pôde, na verdade, fazer. Portanto, na morte de Cristo, o crente é liberto da lei. Sabe um pouquinho aí, Jefferson? Uma antiga ilustração ajuda a apreender isso melhor. Um homem foi executado por homicídio. Posteriormente, foi provado que ele era culpado de vários outros homicídios, mas a lei não tinha poder para tocá-lo. Ela já o havia matado, e não havia mais nada que ela pudesse dizer ou fazer para ele. Esta é a posição do cristão em relação à lei de Moisés. Ela nos provou culpados e nos matou. E agora que nossa conexão com ela está cortada, a lei já não tem mais nada a nos dizer. Paulo nos disse como ele morreu, mediante a lei, versículo 19. Agora ele nos diz quando e onde ele morreu, na cruz de Cristo. Ele diz: Já fui crucificado com Cristo, versículo 20. Nosso velho eu já se foi judicialmente diante de Deus na morte de Cristo. De fato, a epístola apresenta vários aspectos da morte de Cristo por várias razões. Primeiro, no capítulo 1, verso 4, a morte de Cristo coloca de lado meus pecados. No capítulo 2, verso 20, a morte de Cristo coloca a mim de lado. No capítulo 6, verso 14, a morte de Cristo coloca o mundo de lado.
A identificação do crente com Cristo não para na morte. Paulo segue dizendo: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O crente também está identificado com Cristo no outro lado da morte, na vida, em ressurreição. João, capítulo 20, verso 22, Filipenses, capítulo 3, verso 10. Aqui é onde o cristianismo realmente começa, do outro lado da morte, isso é, da morte de Cristo. É na sua ressurreição e ascensão que somos trazidos à nossa plena posição cristã e em contato com nossas bênçãos espirituais. E é onde nossa vida está, escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. O crente não apenas escapa do juízo na morte de Cristo, mas em sua identificação com Cristo, em ressurreição, ele torna-se um vaso para a expressão do novo eu, o qual é Cristo vivendo nele. Não é que Cristo pessoalmente habita no corpo físico de crentes, como faz o Espírito Santo, mas antes, a vida de Cristo está no crente. O ponto aqui não é tanto que devemos viver para Cristo, mas antes que devemos viver Cristo. O caráter de Cristo deve ser visto em nós. Vou reler essa estrofe aqui, que é bastante interessante. O crente não apenas escapa do juízo na morte de Cristo, mas em sua identificação com Cristo, em ressurreição, ele torna-se um vaso para a expressão do novo eu, o qual é Cristo vivendo nele. Não é que Cristo pessoalmente habita no corpo físico de crentes, como faz o Espírito Santo, mas antes, a vida de Cristo está no crente. O ponto aqui não é tanto que devemos viver para Cristo, mas antes que devemos viver Cristo. O caráter de Cristo deve ser visto em nós. Acredito também, irmãos, que algo que podemos notar com esse ocorrido é a sabedoria de Deus em trazer o apóstolo Paulo, que olha que o apóstolo Paulo era zeloso da lei, e talvez mais do que os outros. E é esse apóstolo que, através da dissimulação do apóstolo Pedro, vai trazer certamente a melhor carta ou a melhor explicação acerca do antagonismo entre lei e graça. Certamente essa carta aos Gálatas e ainda diante dos outros apóstolos, e aí fica claro também que não houve ninguém que refutasse, né, o que o apóstolo Paulo falou. Parece também que ninguém ia falar isso com Pedro, ia repreendê-lo. Então, olha a sabedoria do nosso Deus ao trazer um apóstolo Paulo, né, um que não andou junto com esses 12, com os 12 apóstolos, ele veio depois, né, era certamente mais zeloso da lei do que todos eles, certamente, e é este apóstolo que vai repreender a Pedro face a face, de forma dura, e vai trazer esse belíssimo texto
acerca da lei e da graça. Certamente não há um texto igual a esse. Olha como é importante a sabedoria de Deus para nós notarmos como acontecem as coisas, né? Talvez se não tivesse tido essa dissimulação de Pedro, não tivesse essa carta. Talvez dessa forma e com essa explicação tão limpa, tão fácil de entender e diante dos outros apóstolos, então certamente havia ainda muita coisa do judaísmo que eles estavam prendendo aqueles apóstolos. Talvez não era só o Pedro, talvez até outros, como Barnabé também entrou na dissimulação, o Tiago estava chegando lá também, e certamente tinha outros, e ninguém falou nada acerca do que aconteceu. Só o apóstolo Paulo é quem vai fazer isso e vai repreender de forma veemente, e depois ainda traz esse texto com essa explicação, como eu falei, certamente uma das mais claras, se não a mais clara, acerca do antagonismo entre lei e graça. É interessante notar, né, irmão, o quanto essa carta é forte em dizer, né, essas coisas, porque quando nós nos deixamos, nos submetemos a qualquer tipo de lei, né, e aqui a carta está tratando sobre a lei, né, do Antigo Testamento, né, a circuncisão, tudo aquilo que era dentro da economia judaica e que nossos irmãos judeus ainda traziam essa carga, ainda tinha, né, esse, digamos assim, fraco, e era aí onde Satanás investia, né, introduzindo os judaizantes, né, aqueles que professavam ser cristãos, mas estavam ali somente para atrapalhar os irmãos que queriam realmente viver a, aquele algo novo que estava sendo apresentado para eles, né, que era o cumprimento daquilo que a lei mostrava e o quanto você se submeter, né, no caso os judeus voltar a construir, né, como o apóstolo Paulo falou e o irmão Bruce está trazendo no texto, voltar a construir aquilo que já foi derribado, que já teve o seu papel, nega o nome de Cristo e a graça, né? O quanto é grave isso, né? A gente se submeter a qualquer tipo de lei. Hoje, no nosso caso, hoje a gente tem, né, uma mistura, né, de lei do homem, de lei dada por Deus num antigo modo de tratar com o seu povo terreno, né, digamos assim, numa antiga dispensação, na dispensação da lei, está essa mistura doida aí, né, que virou, e isso tudo nega o nome do Senhor Jesus, né, porque a gente vê o apóstolo falar claramente nessa carta, né, desde o capítulo 1, vai entrar pelo capítulo 2, onde a gente está estudando, né, vai falar que se eles voltam a circuncidar, se eles voltam, né, a retroceder, Cristo morreu de balde, né, essas coisas todas. Então, tudo isso nega o Senhor, nega aquilo que ele fez na cruz,
nega essa obra maravilhosa, né, que custou muito caro para o nosso Senhor, né? A gente agora é liberto, né, de tudo isso para viver para o Senhor, não como forma de lei, mas por gratidão de espírito, né, entendendo que nós somos já em Cristo, a nossa posição e andando na prática segundo ela, segundo essa posição, né? Não porque se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo, se eu não... nada disso, não. Eu tenho que ser, eu tenho que agir assim, eu tenho que fazer assim, porque eu já sou isso, já sou filho de Deus, né? Já sou santo, né? Um policial, ele prende porque ele já é policial, né? Então, trazendo uma comparação esdrúxula aqui, né, para poder trazer à mente o que é que eu estou querendo dizer, né? O médico, ele executa a cirurgia porque ele já é médico, né? E nós fazemos, né, as boas obras, nós andamos em obediência porque nós já somos filhos de Deus, já somos santos, né? E temos o poder para isso, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós negarmos isso através de nos submetermos, a legalismo, é negar o Senhor Jesus, é negar aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, pagou tudo, né? Não deixou nada faltando, não tem saldo nenhum lá restando, né? Está consumado, né? Nós já estamos justificados diante de Deus, né? Estamos já nessa posição maravilhosa que é de filhos de Deus. Nós só precisamos andar, né, como um verdadeiro filho, em obediência, como Pedro fala, né, na sua carta, que se nós já somos filhos, né, e nós entendemos que nós somos filhos, acho que é para trazer só essa base, irmão, acho que está em 1 Pedro 3, poder botar aí, 3 ou 2, se os irmãos também tiverem com essa passagem na mente, ou é 2 Pedro 2. Ele vai falar que nós já somos filhos, né? Sede santo, como eu sou santo. Os irmãos lembrar aí, me ajude. Primeira Pedro 1,16. 1,16, isso, irmão. Aí a gente pega do 14, irmão, que é para dar o contexto do que eu estou falando. Aí, como filhos obedientes, né? A responsabilidade do filho, né? A gente entendendo quem já somos, a nossa posição, filhos, e a responsabilidade de um filho é andar em obediência, né? Todo pai, ele requer do filho a obediência, né? Porque ele entende que ele sabe o que é melhor para o filho. Então, ele requer do filho obediência. Não porque simplesmente ele tem que obedecer, mas porque aquilo é o melhor para ele, né? Então, nosso Pai Celestial, ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que ele quer? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É aí.
Irmãos, já são 9h05, se os irmãos não tiverem nenhum pensamento para acrescentar, corrigir, Jefferson já pode estar encerrando aí, Jefferson, marcando aí a parte que, se o Senhor permitir, a gente voltará a dar continuidade.